Essa palavra Uhum. genocídio é muito interessante, né? Genocídio, quer dizer, é um extermínio genético, Uhum. né? Essa palavra foi cunhada, inclusive, por um historiador de origem judia, para explicar o Holocausto. Então, na década de 40, durante realmente o Holocausto, ele é o Raphael Lemkin, né? Ele faz todo o estudo dele baseado no genocídio armênio para explicar o que estava em marcha com os judeus durante a Segunda Guerra, né? Isso a gente está falando de 30 anos depois do genocídio dos armênios na Primeira Guerra. Então, nesse lapso de tempo, foi que a sociedade moderna, né, evoluiu para chegar nesse termo genocídio, né? E os armênios são tidos como o primeiro genocídio dos tempos modernos aí. Essa palavra genocídio está muito em voga agora com essa questão dos Dos Yanomamis. Yanomamis, exato. E é até bom falar mais dessa questão para a gente comparar. Por que se fala de genocídio no caso armênio, né? Quer dizer, tem intencionalidade, né? O que se provou ali desse encadeamento da ordem até que ela aconteça? Fala um pouco mais. A ideia que o Heitor explicou muito bem, né, do povo que é diferente do que está regendo o império. Então, o armênio era uma minoria, era a força econômica e intelectual. Era a maior minoria, né? Logo, era a maior alvo minoria, preferencial. Tinha uma diferença religiosa e, principalmente, um conflito muito grande de interesses. A Armênia começava a ter movimentos de independência, o Império Russo também já dava sinal de fraqueza, era um momento de terremoto nas grandes estruturas. Então, tinham movimentos nacionalistas armênios de separação começando, e aí eles, sentindo esse complexo de fatores, né, eles criam um plano. E aí, talvez a semelhança com a comparação, talvez, com a questão atual dos Yanomamis, quer dizer, os armênios, primeiro, os homens aptos a servir o exército, eles foram retirados das suas cidades e vilarejos para servir o Império Otomano durante a Primeira Guerra. Só que, para isso, eles não podiam usar armas, eles foram desarmados. Quando eles se deram conta, eles não foram servir, eles foram fazer serviços, né, forçados em situações praticamente terminais, né? O que acontece? Os vilarejos e as cidades ficam sem a defesa, né, das armas e dos homens em idade de lutar. Mulheres, crianças e idosos, né? Segunda página do plano. Planos de deportação rumo à morte, ao deserto. Então, eram caravanas de que eles estavam justificando uma realocação de populações, mas que, na verdade, era um desvio de uma população para a morte. Então, eram dias andando no deserto, escoltados por soldados otomanos, que, em algum momento, deixavam os curdos virem, ou outros membros do exército assassinarem, violarem, estuprarem, e todos aqueles planos, aqueles crimes bárbaros do genocídio, né? E muitos foram morrendo de fome, essa turma não era alimentada, e assim foi por alguns anos, né? 1915 é o ano que os armênios consideram o ano-chave, porque teve um gatilho esse plano. Esse plano, assim como tiraram os homens, eles tiraram de Istambul, que era a grande capital aí econômica e intelectual, eles tiraram 250 armênios na calada da noite, 23 para 24 de abril, das suas casas. Poetas, políticos, grandes empresários, eclesiásticos, quer dizer, pessoas chaves da comunidade armênia, eles colocam num trem que foi o trem da morte, o trem da deportação, né? Então eles tiram toda a inteligência, toda a intelectualidade, tiram os homens dos vilarejos, a força de luta, aos poucos eles vão minando qualquer possível tentativa de resistência ou de reunificação. Era o contexto da Primeira Guerra, então era muito difícil, né? As notícias corriam com outro tempo, e desses 2,5 milhões, quase que 1,5 milhão foram exterminados. Então, numericamente, o genocídio armênio foi muito nocivo e deixou o povo armênio muito próximo da extinção, né? Então, assim, quem sobreviveu? Alguns desses órfãos de caravana, alguns que ficaram em Istambul e poucos que chegaram em Alepo ou Beirute, que já eram fora do Império Otomano, eram vilayetes, né? O Império Otomano era dividido em províncias, né? E essas províncias, já no âmbito da Primeira Guerra, tinham passado a ser protetorados franceses ou ingleses, né? Então conseguiram escapar e recomeçar do zero. Então a diáspora foi formada por órfãos do genocídio
E alguns conseguiram cruzar para o Império Russo, né, que naquele momento, em 1917, 18, estava em formação, né, a União Soviética. Né? Né? E foi um momento muito chave para os armênios, aí o Heitor pode contextualizar melhor, de 1917 a 21, né, os tratados, o fim da Primeira Guerra, o estabelecimento da União Soviética e das repúblicas. Né? Eu acho que aí entra um pouco no assunto de hoje, né, nessa questão do Artsakh. Né? Queria só fazer um parêntese ainda na questão do genocídio, como estávamos comentando, é uma ferida aberta até hoje, né? Porque o Estado da Turquia, o sucessor do Império Otomano desde 1923, não aceita de modo algum, não reconhece. Alega que não houve intencionalidade, que era uma situação de guerra, etc. e tal. E é uma questão diplomaticamente difícil também, porque os Estados Unidos só foram reconhecer o que aconteceu na Armênia como genocídio 2 anos atrás. Biden fez um discurso reconhecendo... Usando o termo genocídio. E passando a emenda final ali. Exato. De reconhecimento. Então, como é que vocês veem a situação na Turquia atual, com um governo como o do Erdogan, que parece muito pouco propenso a... Com esse governo, acho que é impossível. E você foi para a Turquia, né? Eu passei alguns anos a trabalho na Turquia, na minha pesquisa pessoal aí de fotografia e arquitetura, porque como filho e neto da diáspora, né, essa questão do genocídio para mim era um pouco inconclusa. Eu não conseguia ficar só com a versão da gente que saiu. Eu quis ir lá e conhecê-los e passar um tempo, né, tentando entender essa sociedade turca atual e como eles lidam com essa questão do passado, né? E, enfim, foi um percurso de alguns anos, aí, quase 4 anos entre idas e vindas aí. E hoje, o que eu posso dizer, que você falou do governo, esse governo, da forma como ele está estruturado, a gente tem que falar que o ditador é o Erdogan é uma pessoa, né, um autocrata. Um autocrata centralizador, né? Ele está no poder desde 99 e gostaria, pelo jeito quer ficar mais tempo, né? Ele tem uma política negacionista, né? E realmente ele não tem brecha para se falar de genocídio. Inclusive eles têm um artigo, né, Heitor, o 301, né, um artigo do Código Penal turco, né, que você não pode nem falar de genocídio porque você está insultando o Estado turco. Então, assim, muitos jornalistas, né, cabe dizer que a Turquia hoje é um dos países com a pior liberdade de imprensa. Sim. O Azerbaijão ainda é pior, né? Mas tem vários jornalistas que tentaram levar esse tema adiante, e um jornalista armênio, inclusive, foi assassinado em 2007. Né? Eles viram também depois que essa política não ia adiantar, porque no dia seguinte eram 500 mil turcos nas ruas, e aí não eram armênios, eram todas as minorias, porque as minorias se identificam, né? Hoje os armênios têm uma identificação com os curdos, com os movimentos de gênero, com os movimentos dos Yezdis, né, que é um outro povo que a gente fala bem pouco, né, que ainda habita aí alguma região da Turquia. Então as minorias se juntaram contra a repressão, né, do Erdogan, que depois de 2016, daquele golpe contra golpe, ele fecha mais ainda as portas e deixa a coisa ainda mais complicada para quem vive lá, né? Norei, você foi para a Turquia, como é que a população vê a questão do genocídio armênio? Então, existe todo um contexto da educação, e aí das escolas, né, dos planos de educação, de negacionismo e de inversão dos papéis. Então, não foi um genocídio, era um contexto de guerra, os dois tiveram matanças, mas que o armênio era o invasor, o armênio era o infiel. Então, a história é contada de uma outra forma no plano legal, né? Isso aí dizendo em bibliografia, em planos pedagógicos, mas hoje em dia a coisa transcende as salas de aula, né? Então tem toda uma nova geração que foi buscar a informação. Então eu me deparei com várias pessoas que realmente reconhecem o genocídio e que, enfim, aí já entra um pouco num lado um pouco mais pessoal, mas na minha pesquisa fotográfica, né, era muito interessante, porque quando eles descobriam que eu era armênio, eles tinham vontade de me ajudar em dobro. Não todos, obviamente, mas boa parte, porque como a gente cresceu com raiva ou com ódio dos turcos, os turcos cresceram com uma culpa, né? A nova geração tem essa questão da culpa. Eles falam, bom, talvez meu avô, meu bisavô se portou mal. A relação dos alemães mais jovens pós-Segunda Guerra com o avô, o pai nazista. Né? Então, assim, tem essa coisa, né, da solidariedade com a causa,
mas é num âmbito pequeno, num âmbito ainda embrionário, vamos dizer assim. Interpessoal, digamos. Os curdos têm um papel interessante nessa história, né? Porque os curdos, à época do genocídio, também habitavam esse mesmo território, eles também são autóctones, né? São dessa região, e eles foram usados pelos turcos como, olha, vocês vão, fazem o serviço sujo, eliminem esses infiéis e vocês vão ter a possibilidade da criação de um Estado curdo, que é a grande, o grande pleito deles, né? Mas depois acontece que os turcos passaram a fazer um genocídio com os curdos, né? Tiveram vários episódios na década de 30 e até bem pouco tempo atrás, década de 70, aí entra um pouco a questão da guerrilha, mas hoje os curdos souberam se organizar como partido político. Então, se existe um caminho legal hoje para se falar de genocídio, é através da política. E a política hoje é através dos curdos, que tem um partido, inclusive tem alguns deputados armênios que fazem parte desse partido e que estão hoje no Congresso e que tentam, de alguma forma, dialogar, mas é difícil. O Heitor também esteve na Turquia e tem relação com estudiosos, né? Historiador, seria legal falar, né? A versão dos historiadores. Tem uma coisa, voltando à sua pergunta original, Duda, que genocídio não é só uma palavra. Ela é criada por um jurista já para ser transformada, já para ser usada em Nuremberg e não acontece. Ela é usada em Nuremberg incidentalmente, mas não há a imputação do crime de genocídio porque não existia esse crime. Ninguém é condenado por genocídio. Ninguém é condenado, são condenados por crimes contra a humanidade. Que conceito criado para se referir ao genocídio armênio durante o contexto do genocídio armênio pelo Império Russo. O Império Russo fala, os otomanos serão julgados por crimes contra a humanidade e a civilização. Tinha cidade de civilização, civilização cristã, etc. Então, o Raphael Lemkin, que é esse jurista que o Noray comentou, ele consegue em 48, no dia 9 de dezembro de 48, portanto um dia antes da proclamação da Declaração Universal de Direitos Humanos, ele consegue fazer com que seja aprovada na ONU uma convenção para punição e prevenção do crime de genocídio. Então aí há a tipificação de genocídio como crime no direito internacional. E é o crime dos crimes, chamado por um jurista muito importante na área do direito internacional, o crime dos crimes. Então, quando se fala em genocídio, a gente está falando em duas coisas. Primeiro, no fenômeno sociológico ou histórico que sempre houve na história da humanidade, desde Troia, se vocês quiserem, certo? Segundo, a gente está falando de um crime do direito internacional. E aí que a coisa fica um pouco mais complicada, porque imputar que algo é genocídio e reconhecer algo como genocídio vai ocasionar numa punição e numa reparação. E se isso acontece ao caso armênio, se reconhece que o que houve com os armênios otomanos é genocídio, porque muitos turcos, mesmo do ponto de vista da academia ou do Estado, até reconhecem que houve massacres, matanças, mas não que foi intencional, deliberada para exterminar um grupo nacional, étnico e religioso no todo em parte. Então, assim, aconteceram coisas, mas não foi genocídio. Porque isso vai criar uma expectativa de reparação, seja do Estado armênio, que pode acontecer. Afinal de contas, também tem os tratados que a gente pode conversar sobre. A Armênia era para ser muito maior do que ela de fato é hoje. Ela é um sexto do que era para ser. E aí tem o Tratado de Sèvres, que é o tratado pós-Primeira Guerra. Esse tratado é jogado no lixo e é construído um novo tratado, que é o de Lausanne, que é o que dá hoje as fronteiras da Turquia atual, com exceção ali da Hatay, na Síria, a península que passou em 39. E isso até linkando no caso dos Yanomami. Porque quando se fala em genocídio, ainda mais pós a experiência do Holocausto, da Shoah, cria-se uma expectativa de memória. Ou seja, você chamar algo de genocídio, na hora já cria um rótulo de isso é ruim, nós temos que punir, nós temos que reparar. Inclusive, se me permite, o único caso de genocídio na história do Brasil, uma condenação por genocídio, foi contra os Yanomami, o massacre de Rashimun em 92. Ou seja, rotular algo de genocídio não é apenas chamar algo de genocídio, é criar essa expectativa de memória, por um lado, e essa reparação que tem que ser feita no plano jurídico do outro. Então, por isso que a Turquia, no ano que faz 100 anos, da República da Turquia, ainda nega o genocídio armênio, porque isso infere que a República da Turquia ela foi construída sobre as bases do genocídio, certo? E que isso pode ensejar reparações de estados vizinhos ou de povos que vivem dentro da Turquia desde então,
né? Porque um armênio que vive em Istambul hoje, ele não apareceu lá, ele está lá há 1000 anos. Milênios. Né? É a terra dele, assim como é a terra dos turcos também, dos gregos, etc. Né? Então tem uma série de... A gente não está aqui discutindo filigrana, sabe? Platitudes, assim, por que essa palavra, por que não outra? Muitas vezes é dessa forma que a gente vê no debate nacional. Né? Mas esse caso é um caso, assim, de manual, como a gente fala, né? Textbook. Por que genocídio? Por que é tão importante chamar o genocídio armênio de genocídio? Né? E por que é uma movimentação que o Biden fez? Ok, tem a agenda dele, Kamala Harris na Califórnia, Nancy Pelosi, Samantha Power, todo o pessoal ali que, né, tem os democratas na Califórnia um peso muito grande, e em Massachusetts, Sim. Ok, mas por que é tão importante o que ele fez? E por que esse reconhecimento americano é tão importante? O que esse reconhecimento ele vai ensejar, né, com o seu apoio da OTAN, que é na Turquia? Então, também isso é muito interessante para a gente manter no macro, né? Porque, assim, são mais de 100 anos que passaram do genocídio, mas, ao mesmo tempo, é um tempo que não passa, é um passado que não passa, é um crime que não prescreve. Não tem prescrição. E é algo que impacta não só os sobreviventes, descendentes sobreviventes, né, que estão né, pelo mundo afora, mas também a existência e sobrevivência da República da Armênia. E também dos armênios da Turquia enquanto armênios, não enquanto turcos. São cidadãos turcos, claro, mas na possibilidade de manter a sua identidade, a sua ancestralidade armênia. No caso dos curdos, que eram, né, como o Norar disse, né, não podia falar curdo durante o século XX. da montanha. Isso é algo muito, muito curioso, porque o Atatürk, quando ele cria a República da Turquia, ele fala, não existem curdos, existem turcos das montanhas. É como a gente fala, não tem Yanomamis. Tem brasileiros da floresta. Óbvio que são cidadãos brasileiros, mas tem a sua ancestralidade, identidade, especificidade. Sim, que tem que ser respeitada como tal. Né? E aí a gente entra em várias outras discussões e tal, mas isso é muito curioso. Como que esse crime ele tem um impacto suprageracional, né? Ele perpassa séculos, se não for reconhecido até então, e mais, ele enseja outros crimes da mesma ordem. Né? Muito se fala de como que o genocídio armênio ele foi um espelho para o Holocausto, na medida em que vários Império Otomano e Império Alemão eram aliados na Primeira Guerra, vários tenentes e capitães do Império Alemão serviram no Império Otomano e depois eram generais nazistas. O próprio Hitler, né, quando assume num dos discursos dele, ele, em 1933, se eu não me engano, ele cita os armênios de uma forma exemplar do que ele ia fazer com os judeus. E ele fala, e quem se lembra dos armênios? Tinham passado 18 anos. A passagem, 9 dias antes vai de Polônia, ele faz um discurso para mobilizar as tropas, e a última linha do discurso afinal, quem se lembra dos armênios? Inclusive, o 40 dias Mussadar era um livro que foi achado no gueto de Varsóvia, né? É um livro que conta a resistência dos armênios e tal. Então, tiveram muita resistência, né? Durante o genocídio, teve vários... Inclusive, assim, período de guerra, genocídio, isso também é textbook. Né? Segunda Guerra Mundial, genocídio. Guerra da Bósnia, Guerra na Iugoslávia, genocídio. E como que o Império Otomano, né, aquela criação do primeiro genocídio do século XX, ou o primeiro genocídio moderno, se preferirem, como que ele vai criando estruturas genocidas que, de certa maneira, são aplicadas até hoje, sobretudo no aspecto da negação. Porque, ok, o Holocausto, mas o Holocausto teve julgamento, teve condenação, a gente pode discutir também nazismo, negacionismo, ok, mas teve alguma espécie de fechamento ou de reconhecimento internacional, inclusive o Estado de Israel, né, vem nessa esteira, ao que aconteceu com os judeus. No caso dos armênios, não. Então, a negação que se faz ao genocídio armênio é muito importante porque nós entendemos que, nós pesquisadores, que a negação ela não é um aspecto posterior ao genocídio, ela é parte do genocídio. Sim. O genocídio ele é planejado, executado e negado, enquanto a negação há genocídio. Né? Então, isso é importante para a gente entender diversos crimes contra a humanidade.